Bom dia a todas e todos. O Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, órgão da administração direta da estrutura do Ministério da Educação, centro de referência nacional na área da surdez, tendo por missão promover a inclusão social e a cidadania das pessoas surdas nas políticas educacionais do Brasil, em uma perspectiva bilíngue, língua brasileira de sinais, Libras, e língua portuguesa, tem a honra em recebê-los para o 16º Congresso Internacional e 22º Seminário Nacional do INES, que se inicia na data de hoje, com o término das atividades no dia 8 próximo. Este ano, o debate será acerca de INES 160 anos, construindo igualdade e democracia no Brasil. No ano em que celebramos os 160 anos de existência desse instituto, um marco na educação brasileira, na educação de surdos e um fator no processo de constituição e difusão da língua brasileira de sinais, este evento em tela renova seu compromisso com o Brasil, possibilitando a apresentação e o debate dos recentes desenvolvimentos de pesquisa na área de estudos surdos e fomentando a circulação dos saberes produzidos nos diferentes setores da instituição, em articulação com a sociedade brasileira, sempre na perspectiva de ampliar os horizontes de cidadania da pessoa surda em nosso país. Solicitamos a todos os presentes que desliguem seus celulares ou quaisquer outros aparelhos que possam fazer ruídos de alguma natureza. Para compor a mesa de abertura, o diretor-geral do Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, senhor Marcelo Cavalcante. A diretora da Organização de Estados Ibero-Americanos, senhora Adriana Rigon. O senhor José Rafael Miranda, diretor de Educação Especial, substituto da Secretaria de Educação Continuada de Alfabetização, Diversidade e Inclusão, SECAD, neste ato, representando o ministro de Estado de Educação, o excelentíssimo senhor Mendonça Filho. O senhor Franklin Nascimento, assessor especial para a inclusão social produtiva e diversidade na educação profissional e tecnológica, CETEC. Neste ato, representando a secretária de Educação Profissional e Tecnológica, MEC, senhora Eline Neves Braga Nascimento. O subsecretário da Pessoa com Deficiência do município do Rio de Janeiro, senhor Geraldo Nogueira. Temos a honra de passar a palavra ao diretor-geral do Instituto Nacional de Educação de Surdos, senhor Marcelo Cavalcante, para conduzir a abertura solene do 16º Congresso Internacional e 22º Seminário Nacional do INES. Bom dia a todos. Em 160 anos de instituição, muitas pessoas passaram pelos cargos, funções, sala de aula e corredores deste instituto. Houveram muitos encontros vividos nesse espaço. Muitos projetos foram traçados e realizados, dando forma ao que conhecemos hoje como bases das políticas que orientam a educação do surdo no Brasil. E assim a vida de vários surdos e ouvintes. Vemos com alegria que o coletivo de pessoas surdas que iniciaram aqui as primeiras formas institucionais de coletivos surdos sinalizantes do Brasil, se formaram por meio desses encontros dentro dos muros da nossa instituição, mas que não permaneceram cerrados a ela. Hoje, a pessoa surda toma seu lugar, ganha espaço e seu devido respeito como ser humano. Temos o prazer de, nesse ano, receber a Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI, como apoiadores de nosso projeto de evento, que nos apresentou um relatório apontando pesquisadores, projetos e instituições exitosas na educação de surdos no eixo ibero-americano. Juntamos a isso, por meio de uma comissão do INES, uma seleção de pesquisadores brasileiros que refletem a força e consistência das ações em educação de surdos no Brasil.
E assim chegamos parte do modelo de eventos que apresentamos nesses 3 dias. A premissa essencial do Congresso é apresentar um conjunto de palestras e outras atividades que articulem o INES a um contexto histórico mundial. Nesse sentido, como promotora de igualdade, compreendendo o Instituto como lugar de uma memória da luta para a construção da educação de surdos no Brasil. No Ocidente, parte deste contexto tem a ver com a transformação da ideia de surdez como deficiência, do surdo como excluído, para a noção de cidadão surdo. Ou seja, o surdo possui cidadania plena com todos os membros da comunidade humana e sua condição não deve ser considerada um fator de diminuição de suas competências, mas como elemento significativo em seus processos de desenvolvimento. Em 160 anos, o INES cumpriu e cumpre, e continua cumprindo a sua missão da educação do surdo e tornar o surdo, como já falei, como cidadão surdo. Hoje, no INES, nós temos uma educação superior, onde nós temos o curso de pedagogia bilíngue, português e Libras, temos uma pós-graduação e estamos tentando, e vamos conseguir, né, Tânia, o mestrado. Devemos iniciar em fevereiro um curso de educação à distância, de pedagogia bilíngue também. Nós temos 14 polos distribuídos no Brasil, e esse é o objetivo, justamente o de formação de mais profissionais para trabalharem na pedagogia da pessoa surda. Temos muito orgulho, eu tenho muito orgulho da equipe, de toda a nossa equipe que trabalha no INES. Fazemos parte do MEC e vamos continuar, com certeza, fazendo parte do MEC. Estamos ligados diretamente ao gabinete do ministro, o INES e o Benjamin Constant. E, com isso, a luta da pessoa surda pela cidadania, pela sua educação com qualidade, se torna muito mais forte. Ontem nós tivemos um exemplo que foi uma surpresa para todos, a prova do INEP, a prova de redação do INEP. Foi com muita satisfação, tenho certeza absoluta que todos nós aqui vimos este tema como com um grande sucesso e da nossa luta para a educação do surdo, para mostrar quem é a pessoa surda e como deve ser tratada. Eu gostaria, vou quebrar o protocolo, a Catarina não gosta muito disso, mas eu gostaria de uma salva de palmas para o INEP pela ideia do tema, desse tema tão importante da redação. Muito obrigado, eu quero agradecer a todos aqui na mesa, a presença de todos, e espero que durante esses 3 dias seja de muita harmonia, muita troca de conhecimento, e declaro aberto o Congresso do INES. Passamos a palavra ao senhor Geraldo. Eu queria cumprimentar todos os companheiros aqui da mesa, na pessoa do presidente do INES, meu companheiro Marcelo, ativista dessa causa já há tantos anos, né? Que a gente vai se encontrando nos eventos, e a satisfação, Marcelo, é ver o progresso, né, do nosso movimento, de pessoas com deficiência no geral, e também, claro, o movimento das pessoas surdas, que tem crescido com satisfação no Brasil, ocupando um espaço importante dentro da sociedade, o espaço que lhe é devido, né? E esse comentário que você fez, né, do Enem, hoje colocar, nesse final de semana, né, colocar esse tema da surdez como um tema a ser explorado, né, pelos alunos, eu acho que é um momento de transformação que realmente nos deixa contentes,
porque a gente percebe o tanto que o movimento vem avançando, né, nesses últimos tempos. E eu acho que vai ter reações de pessoas, inclusive alunos, pegos de surpresos e revoltados, vão falar coisas indevidas, né? Isso é natural. Uma sociedade tão grande como é o Brasil, né, nós já somos aí 200 e poucos milhões de pessoas, sempre vão ter pensamentos diferentes. Mas o que eu acho que é mais importante é a gente estar na pauta, né, da sociedade. É estar no tema, é ser incluído, né, é ser visível, né. As pessoas com deficiência, durante muitos anos, ficaram invisíveis no meio social. E essa visibilidade é que é importante. É claro que todas as dificuldades que a inclusão gera, né, de acessibilidade, seja uma acessibilidade física, no meu caso, que sou cadeirante, uma rampa, por exemplo, facilita a minha vida, e no caso da pessoa surda, a questão da língua de sinais, que é importantíssima, isso gera na sociedade uma reatividade, um desejo de não cumprir, porque tudo que é difícil, a gente procura os caminhos mais fáceis, né? Então, o empregador, por exemplo, ao invés de empregar uma pessoa com deficiência, ele vai preferir empregar uma pessoa sem deficiência, pelas facilidades que ele vai ter. E dentro da sociedade é sempre assim. Mas à medida que a gente conhece essas dificuldades de perto e as formas de lidar com elas, a gente percebe também que não é tão complicado assim. Então, está na pauta da sociedade, está sendo visto pela sociedade, é um passo importantíssimo para a inclusão social. Então, acho que a gente, coincidentemente com o Congresso, né, eu acho que foi um grande prêmio, né, esse tema ter entrado na pauta da sociedade. Hoje não se fala disso, desde ontem, várias mensagens eu recebi pelo Facebook, pelo WhatsApp, né, as pessoas comentando isso. Inclusive, amigos meus que não são ligados ao movimento de pessoas com deficiência, vieram me falar disso e perguntar como eu estava vendo isso. Então, assim, entrou no assunto do dia da sociedade. Eu acho que isso é um momento aqui, né, do Congresso para a gente muito feliz. Eu acho que as palmas foram devidas. Eu acho que tem que vir mais dessa inserção social da pessoa com deficiência, principalmente do surdo, que na minha opinião, né, eu mesmo que sou cadeirante, sempre quando a gente está junto, com várias deficiências juntas, às vezes alguma pessoa pergunta, né, qual a deficiência que é mais complicada, seria mais difícil? E geralmente as pessoas pensam que é a cegueira. A maioria das pessoas pensam que ser cego é que gera a maior dificuldade. Na minha opinião, a maior dificuldade é a pessoa surda, porque a língua é a base da sua inclusão social em qualquer grupo. Começa já na família, né? Então, a gente imagine que se nós fôssemos aqui, quem não fala russo, né, e é ouvinte, imagina a gente descendo na Rússia hoje, sem falar uma palavra em russo e tendo que sobreviver, tendo que se alimentar, vestir, morar, pegar transporte, tudo sem falar o russo. É o que o surdo vive dentro da sua própria sociedade, né? Ele vive excluído porque não tem acesso a uma língua, né? Quer dizer, a sociedade não tem acesso à língua de sinais. Então, assim, isso é importantíssimo que o Brasil se conscientize disso. Uma outra coisa que me incomoda muito, Marcelo, é o seguinte: a gente vê, por exemplo, os países mais avançados, né, e às vezes as pessoas criticam, tudo a gente tem que citar os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, mas a gente tem que citar quem está na frente, a gente tem que pegar como espelho quem está na frente, né? Toda vez que a gente vê o presidente dos Estados Unidos anunciando um furacão, anunciando qualquer tragédia lá, ou qualquer coisa boa, ou uma notícia boa, a gente vê um intérprete de sinais fazendo, né, a tradução do que o presidente está falando, ou aquela autoridade americana está falando. A gente não vê uma autoridade no Brasil sendo traduzida por um intérprete de sinais. Eu acho que a gente tem que sair desse ponto, né? Eu acho que a gente precisa avançar nisso. São coisas mínimas que a nossa sociedade não pode mais aceitar, excluir a pessoa surda de uma forma tão perversa, né, indefensável para o surdo, deixar tão à margem da sociedade nessas coisas mínimas que permitem a inclusão. Eu mesmo tenho uma ação judicial contra o Estado do Rio de Janeiro, já desde 2006, requerendo que todas as campanhas de prevenção a doenças e epidemias, pelo menos, seja colocado o intérprete de sinais, né, e seja colocado a legenda, para que o surdo tenha acesso.
Desde 2006 esse processo, está em fase de execução agora. O Estado recorreu, ele perdeu a primeira sentença, usou todos os recursos, né? E tem lei para isso, lei determinando isso. Eu entrei com uma ação judicial, uma ação civil pública, pedindo na justiça que a lei fosse cumprida, e o Estado recorreu a todas as instâncias. Ora, tudo bem, a gente vai pensar assim, é papel do procurador do Estado recorrer, mas é papel do procurador do Estado entender de inclusão, que aquela ação ela está no caminho correto. Ela está tentando fazer com que uma lei seja cumprida, e mais, é uma questão de direitos humanos, é uma questão de incluir pessoas que podem ser vítimas de doença por falta de informação. Né? Era papel desse próprio procurador se opinar favorável ao cumprimento da lei. Mas não, o Estado resiste à inclusão social como se fosse uma guerra meramente teórica do direito, sem pensar nas pessoas que são vítimas desse processo atrasado nosso até no setor jurídico. Né? Então, é isso que nós vivemos no Brasil, mas, por outro lado, nós temos notícias boas, como essa notícia de inclusão. Então, eu fico também muito feliz que o Congresso esteja acontecendo, que é a possibilidade da sociedade tomar maior conhecimento de toda a problemática que envolve a surdez, né, e também de todas as vantagens, né, que é incluir a pessoa surda na sociedade, né, as riquezas que nós podemos ter com essas diferenças, trazendo seus conhecimentos para dentro da sociedade. Então, é nesse sentido que eu agradeço ao convite que eu recebi para estar aqui presente, e dizer que a subsecretaria, que, na verdade, é uma secretaria, porque ela tem toda uma estrutura, está à disposição desse segmento. Nós temos tentado aumentar o nosso grupo de intérpretes, porque hoje a gente atende boa parte da sociedade aqui no Rio, que ainda não tem os intérpretes e recorrem à nossa subsecretaria, e a gente tem feito um esforço muito grande para incluir o surdo no nosso dia a dia. Inclusive, nós temos lá um advogado também surdo, e temos um arquiteto surdo conosco, o que é assim, fantástico, são 2 profissionais. Olha, a prefeitura tem muito bons profissionais, o setor público tem muito bons profissionais, mas eu queria destacar excepcionalmente esses profissionais, como outros também, né, com outras deficiências e sem deficiência, que passam da curva da média, né, e esses 2 estão incluídos. Isso traz para mim uma felicidade muito grande. Então, muito obrigado, Marcelo, um bom evento para todos, e a subsecretaria está à disposição de todos aqui. Muito obrigado, muito bom dia. Com a palavra, o senhor Franklin. Sentado. E até porque eu sou tão grande que eu estou escondido aqui atrás do público, então vou ficar em pé para ver se alguém me enxerga. Mas, Marcelo, ao tempo em que nós estamos aqui representando a nossa secretária de Educação Profissional e Tecnológica, professora Eline Nascimento, que você conhece e sabe que é parceira do nosso movimento de inclusão da pessoa surda, pessoalmente também, e como profissional da educação, e principalmente como pesquisador da inclusão, né? Hoje de manhã, quando eu acordei, que eu estava falando com o Papai do Céu, eu agradeci duplamente a ele. Por quê? Primeiro porque tive a oportunidade de continuar, Marcelo, participando do evento que o Winnes organiza, já estou há muito tempo vindo aqui, né? Graças a Deus, o Winnes tem sempre um espaçozinho para que a educação profissional e tecnológica seja representada, né? E que a educação profissional e tecnológica do MEC diga o que é que vem fazendo a esse propósito, né? E como pessoa também, porque a pesquisa acadêmica me ensinou a respeitar mais, né? E toda a minha formação pessoal me ensinou, né, que a gente, quanto mais sabe, menos aprende na lida. Nós aprendemos a teoria, mas a prática é complicada. E esses espaços aqui que nós temos, 3, 4 dias, Marcelo, participando do debate, né, nos ajuda mais. Ontem, quando eu cheguei no aeroporto, que a pessoa foi me buscar, estava comigo a Fernanda, pesquisadora surda também, e eu me senti mal pra caramba. Já fiz 300 cursos de Libras, mas como a gente não pratica, não consegui me comunicar com ela, né? E aí ela, sendo simpática como sempre é, tentou me deixar à vontade, mas eu confesso aos senhores e às senhoras e aos jovens aqui que eu não consegui ficar,
Estou fazendo um curso da ENAP agora, deve ser o meu 1000º. Quem sabe agora eu consiga praticar. Nós temos 2 línguas oficiais e a segunda é a Libras, né? Então, um alertazinho. E aí eu entendo, Rafael, nós MEC, né, quando nós vamos para os eventos, e falo por mim principalmente, né, eu aprendi a disfarçar. Eu aprendi muito bem a falar bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu sinal é esse, assim, assado. Mas ontem eu vi que isso é pouco, né? Tentarei me esforçar mais, Marcelo, para não pagar tanto mico no próximo, que com certeza vocês nos convidarão a participar. Em nome da professora Adriana, eu saúdo toda a mesa, né? Nós temos uma mesa bem inclusiva, que bom, né? E, Marcelo, só fazer alguns lembretes. O desafio do Enem na redação ontem, né, que esse desafio também continue aqui. Que nós tenhamos esses 3 dias, né, entender como é que nós incluímos as pessoas surdas na questão educacional. E o Marcelo usou um termo muito interessante aqui, quando ele falou de nós pensarmos a pedagogia surda. Daqui a pouquinho a gente tem uma mesa só de educação profissional. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da pedagogia surda na educação profissional, científica e tecnológica. O que é que a rede está fazendo para isso, né? E, Marcelo, quando eu te agradeço pelo convite, por nos trazer aqui também, eu digo que a CETEC tem esse desafio, está conosco dessa vez, né, e mais atuantemente no evento, o campus Palhoça, bilíngue, do Instituto Federal de Santa Catarina. Não sei onde é que está a Carmen e a Simone por aqui, mas estão conosco e vão falar ali na frente, né? E já que, como diz Marcela, a Catarina não gosta, mas a gente quebra o protocolo de vez em sempre, eu também queria pedir uma salva de palmas para o campus Palhoça, que é o único campus bilíngue da Rede Federal de Educação Tecnológica. Ali estão elas, né? E vieram aqui exatamente para nós pensarmos como é que essa experiência da região sul pode ser estendida para as outras 4 regiões e, quiçá, muitas nas mesmas regiões, né? Nós conhecemos a labuta do INES, estenda essa labuta para o campus Palhoça. A professora Carmen é uma militante da questão, é uma ouvinte militante da questão do surdo lá. Está com ela também uma colega surda, a professora Simone, né, que são militantes dessa batalha. E, professoras, nesse momento aqui, se sintam muito bem acolhidas e tendo a certeza que vocês têm parceiros nessa questão da educação bilíngue na Rede Federal de Educação Tecnológica. E, para encerrar, eu queria agradecer de novo, em nome da nossa secretária, professora Eline Nascimento, em nome do diretor de políticas da CETEC, professor Valdeci Tadei, e em nome do professor Romero Filho, que é o diretor-geral da coordenação da Rede Federal de Educação Tecnológica, essa parceria histórica, que esse ano, para quem não sabe, completa 16 anos, né, quase 17, em dezembro completará 17, quando nós começamos essa luta integrada, CETEC e INES, mais o IBC, que eu vi a Glorinha por aqui também, do Instituto Benjamin Constant, né? O Marcelo não tinha cabeça branca ainda, tinha menos peso um pouquinho, né? E era o eventual substituto da professora Stene, que eu deixo também, de repente ela está assistindo em algum lugar aí, o nosso abraço, outra militante. Marcelo, nós conseguimos construir muitas coisas, né? Mas eu acredito que eu estou chamando de Marcelo porque, independente dos cargos, a gente é amigo, a gente conseguiu construir uma amizade de longo tempo. Nós temos, senhoras e senhores participantes do evento, uma construção de algumas ações que acabaram, por conta de toda a conjuntura política, ficando isoladas. Mas esse ano em especial, né, é com muita honra, professora Adriana, que eu lhes digo que a Secretaria Nacional de Educação Tecnológica, em parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, está aqui meu amigo Rafael também, nós construímos um grupo de trabalho que vai discutir, né, a LBI, a Lei 13.146, e a Lei 13.409, de cotas também. Nós construiremos um documento orientador para a Rede Federal de Educação Tecnológica, que é o mote, mas que também será o documento para todo mundo que trabalha
com inclusão no Brasil. Então, essa comissão, esse GT é composto pelo INES, é composto pelo IBC, pela Secretaria de Educação Tecnológica, pela CECADI também e pela Rede Federal. Nós pedimos que a rede nos indicasse pessoas que são de referência na questão da inclusão, boa parte delas vocês conhecem aqui, Andréa Poleto, Dalmi, do Amazonas, Rutileia Portes, e a proposta é que nós temos 90 dias para construir esse documento, e a partir desse documento, outras ações que virão dele. Por exemplo, nós estamos refazendo o nosso censo interno na rede, para identificar quem foi incluído em todas as situações, independente de qual deficiência ou qual necessidade específica tenha. E em função desse GT, parceiros da mesa e participantes do evento, nós temos outras ações integradas. Começará agora, quem é da Rede Federal de Educação Tecnológica que está nesse plenário? Dá um sinal com a mão, por favor. Uma mão ali, nossa, me frustrei. 2 mãos, 4 aqui na frente, 5 ali atrás. Bom, quem é da Rede Federal, nós começaremos agora, dia 8, né? Será aberto um edital pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, em que será desenvolvido um curso de 150 horas, Rafael, para procedimentos básicos, né, para o atendimento educacional especializado na Rede Federal de Educação Tecnológica. E eu encerro minha fala dizendo que, como proposta de ação integrada entre CETEC e CECADI, o professor Marcelo e nós, da Diretoria de Políticas e o gabinete da CETEC, nós estamos pensando como poderemos massificar a formação em Libras, né? Essa é uma proposta que eles já sabem, nós já discutimos isso há um tempo também. Queremos muito ter a CECADI do nosso lado, e teremos, porque o professor Rafael é membro do GT, e lhes trago essas informações. Outras serão dadas a partir de 4h30 na nossa mesa, né? Eu encerro dizendo que estamos lá à disposição, como foi dito aqui na apresentação. Eu estou na CETEC, assessor especial para a inclusão social, produtiva e diversidade, né? E os meus contatos todos estão aqui. Por favor, caso alguém precise de alguma coisa ou queira alguma conversa à parte, ficarei aqui todos os dias do evento à disposição para trabalhar com os senhores e as senhoras. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez, né? E que nós consigamos aqui pensar a proposta da redação do Enem ontem, nesses 4 dias. Obrigado, bom evento para todos. Ouviremos agora a senhora Adriana. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos demais colegas da mesa, todos os presentes, a quem eu peço licença para falar em português, porque não sou proficiente na língua de sinais. Dizer de que é um motivo de imensa satisfação poder compartilhar com todos vocês, em especial com o INES, na pessoa do Marcelo, esse congresso que comemora os 160 anos de existência do Instituto. Nos reportando ao que está no noticiário e que foi também falado por todos os demais colegas da mesa que já fizeram uso da palavra, desde ontem eu tenho uma inquietude. Quem sabe, ao longo do tempo, nós não consigamos compilar o conteúdo das redações, eu não digo agora, mas como um presente para os 160 anos do INES, compilar o conteúdo das redações que foram feitas para a gente poder conhecer, mesmo que parcialmente, o imaginário dos jovens que estão tentando o ingresso na educação superior. Eu acho que seria, assim, um trabalho magnífico, se não for possível ser feito pelo INES, mas por meio de pesquisa, por pesquisa pelas universidades, pelos institutos. Acho que seria muito interessante a gente ter ou uma amostra ou universo. Isso depende de articulação com o INEP. Eu estou falando sem conhecimento de causa, se tem algum sigilo ou não. Mas eu acho que seria interessante ser de domínio nosso, desse coletivo.
dizer de que trabalho na Organização dos Estados Ibero-Americanos, um organismo internacional de caráter governamental, que se conforma pelos países da região ibero-americana, ou seja, América Latina e a Península Ibérica, Portugal e Espanha. E esse organismo internacional, nós trabalhamos nas áreas da educação, da ciência, da cultura, e tendo como eixo transversal a questão dos direitos humanos. Nós não pensamos e não agimos sem a perspectiva dos direitos humanos, da inclusão social. Isso, para nós, é muito caro. E também, na fala do secretário, ele me levou ao meu tempo de Ministério da Educação, quando tive também a oportunidade de, por alinhamento ministerial, participar na criação de 27 cursos de letras, a gente falava letras libras, né, para ser mais breve, letras libras, nas universidades federais, uma em cada capital do país. E também com a liberação de vagas para concurso público, para intérpretes, de forma que cada campus, que cada universidade, no campus sede ou no campus do interior, pudesse, né, atender o que está posto nos marcos regulatórios e dar condições dignas de inclusão. É muito recente. Naquela época, trabalhamos de forma muito próxima com a Universidade Federal de Santa Catarina, pela expertise, e com o INES. Ao INES foi solicitado a possibilidade de ampliar o número de vagas do curso de pedagogia, pois nós precisamos de 2 tipos de profissionais. E agora eu não sei como isso foi, mas como o Franklin tocou no assunto de retomar os marcos regulatórios, eu acho que seria um momento oportuno também de verificarmos como anda, como é que isso aconteceu no seio das universidades que são autônomas, mas que têm responsabilidade social. Dizer de que é muito recente, na época não foi fácil, isso tudo é muito recente, não foi fácil pela falta de profissionais para atender os mais longínquos municípios deste país. Então, há necessidade de formação para que possamos atender com a necessidade que é necessária. Na Organização dos Estados Ibero-Americanos, nós trabalhamos com o INE já e com o Ministério da Educação, na perspectiva de que os países se conformam geograficamente, têm seus limites geográficos, mas nós nos sentimos irmãos, trabalhamos como irmãos. E, nesse sentido, o INES e o Ministério da Educação, o município e o Estado do Rio de Janeiro podem contar conosco para trabalharmos de forma parceiras e sem fronteiras, na perspectiva de aprofundarmos, de levarmos as expertises que temos no Brasil para os nossos co-irmãos, ao tempo em que trazermos iniciativas e expertises para o Brasil. Eu acho que só temos a ganhar, é um trabalho de ganha-ganha. Também cumprimentar aos nossos colegas ibero-americanos, se já chegaram, se fazem presente nessa plenária, que sintam-se acolhidos pelo calor da comunidade do INES e do povo carioca. Para nós, brasileiros, é motivo de muito orgulho tê-los conosco. Marcelo, desejo a você e a todo esse coletivo que tenham um evento profícuo, participativo e que possamos, com a garra que é peculiar a todos nós, sermos vencedores. Muito obrigada e um beijo a todos vocês e meu abraço fraterno. Passamos a palavra ao senhor José Rafael. Bom dia a todos e a todas. Em nome do ministro, excelentíssimo senhor,
Mendonça Filho, em nome da secretária Ivana de Siqueira, secretária da SECADI, em nome da diretora de Políticas da Educação Especial, a senhora Patrícia Raposo, eu parabenizo e, em nome do Marcelo, eu cumprimento toda a mesa e a todos aqui os presentes. Para iniciar essa conversa, eu cheguei e conversei com os colegas aqui na sala, antes de entrar para a mesa de abertura, e dizendo pela minha experiência, né, na área da educação especial, pelos meus 34 anos de experiência, eu tive um grande privilégio na minha vida de poder acompanhar todos os momentos da educação especial no Brasil. Desde a época da integração, no processo da inclusão, na discussão do texto da elaboração da Convenção da ONU e na elaboração também da construção, na época, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que hoje é conhecida como a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. E isso me deu uma grande experiência, uma grande vivência. E a gente pôde ter a oportunidade de conviver com todas as áreas de deficiência, com todas as suas especificidades e dificuldades. O nosso país é um país de dimensões continentais, de diferentes situações inimagináveis. Cada estado é um mundo diferente. Cada estado tem a sua dificuldade, que a gente não pode fazer comparações. Hoje, quando a gente percebe no mundo, nós somos mais de 6 bilhões de pessoas com deficiência, com mais de 6 bilhões de pessoas, com 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência, onde no Brasil nós temos aí toda uma população de 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Então nós temos aí uma diversidade muito grande. E quando a gente falava e discutia a educação especial, a primeira coisa que vinha à mente era falar de educação especial, pensávamos em deficiência. Era um termo meio pesado. Educação especial, a educação especial para pessoas com deficiência, pessoas que têm problema. Hoje nós estamos com um processo de evolução, porque tudo na vida tem que ter uma evolução. Quando a gente fala de educação especial hoje, a gente fala de uma educação para pessoas que precisam de um atendimento educacional especializado. São pessoas que têm necessidades diferenciadas, sejam elas pessoas com deficiência mental, intelectual, auditiva, visual, surdo, cego, enfim, toda essa gama. E hoje nós estamos trabalhando dentro de um sistema educacional inclusivo, que é a escola para todos. E a gente percebe que todos têm direito a ser felizes no melhor lugar que lhes convém. Então, um espaço existe para todos. Cabe a nós, enquanto educadores, enquanto gestores, perceber isso. Porque muitas vezes nós falamos as mesmas coisas que falávamos há 20 anos atrás. Questão de formação de professores, questão de acessibilidade, questão de material didático. E isso, a política, ela é muito clara. Depende de momentos políticos, depende de ideias, depende de condução das políticas. Para vocês terem ideia, o INES e o IBC, instituições históricas de referência nacional e mundial. Houve um determinado momento na história que, se não me falha a memória, em 2011, houve uma ameaça de se fechar o INES. Hoje, o MEC, o Ministério da Educação, reconhece e está de portas abertas para continuar a política da inclusão e a política do diálogo e da evolução de um processo de inclusão de todas as pessoas com deficiência, inclusive as pessoas com deficiência auditiva.
respeitando as suas diferenças, a sua linguagem, porque como já foi dito aqui para todos nós, todos os colegas, o colega Geraldo colocou, é como se estivesse num outro país e colocássemos lá e... Eu passei por isso. Uma vez tive a experiência de chegar no Japão, não sabia pedir um copo d'água. Mas eu tive que estudar durante 6 meses para poder entrar em contato e me adaptar à cultura. Então eu vejo a questão hoje da educação especial, da política do sistema educacional inclusivo, todo esse aparato de suporte, de apoio que necessita para que todos possamos viver no mesmo espaço, respeitando as nossas diferenças. Então, eu agradeço, parabenizo ao Marcelo, à Adriana, ao Franklin aqui da CETEC, o Geraldo, por estarmos aqui, que isso aqui é um significado de uma parceria, onde todos sabem, onde todos convivem, onde todos têm uma grande história e experiência para que a gente pudesse aqui, nesse momento, hoje e nos próximos dias, poder discutir essas questões relacionadas à pessoa com deficiência, às diferenças, às diversidades. Mais feliz ainda eu fico porque eu cheguei no MEC há um ano e meio atrás. E a minha primeira missão, eu fui designado para ir para Santa Catarina, para sentar com o pessoal que estava discutindo a prova que foi realizada ontem, de Videolibras. E foi um momento tenso, um momento em que a gente não sabia se iríamos conseguir empadronizar uma linguagem para que todos, tanto do norte ao sul do país, pudéssemos ter naquele momento a mesma linguagem, o mesmo padrão de linguagem que respeitasse as diferenças. E enfim, está aí o resultado. Percebemos que conseguimos realizar, vamos necessitar de algumas modificações, lógico, porque isso vai ter o retorno agora, após os resultados, mas de imediato a gente já fica feliz que a comunidade surda já deu os primeiros sinais, que ficaram felizes pelo desempenho que tiveram nas provas, e eu espero que isso seja um retorno positivo para nós, como a Adriana colocou. Será o feedback para a gente, porque nós vamos ter uma pesquisa, um resultado fantástico, porque são vocês, são a comunidade surda, nos mostrando, nos indicando o que precisa ser feito, o que precisa ser modificado, ou vamos manter da forma que está. Então, no mais, eu agradeço a todos e a todas, e espero que realmente esse congresso internacional traga frutos, e daqui para frente a gente possamos, né, trabalhar mais juntos, mas num processo que a gente possa conviver com as nossas diferenças, com as nossas diversidades, respeitando os outros e principalmente respeitando os direitos humanos. Muito obrigado. Neste momento, desfazemos a mesa de abertura e convidamos as autoridades a ocuparem seus lugares no auditório para melhor participação.